Beleza, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre o jogo que abriu o sabadão, né? Que abriu a rodada de hoje, que foi Celtics e Knicks. Jogo 3 da série. Knicks jogando em casa, jogando lá no Madison Square Garden. Tava cheio, inclusive, né? A torcida do Knicks, como sempre, se fazendo muito presente e pagando uma grana alta. O ingresso tava uma coisa absurda. É uma coisa absurda. O Knicks tá... Te falar um negócio, hein? O que o Knicks tá faturando de bilheteria nesse playoff é brincadeira. É putaria o que o Knicks tá fazendo. Surreal. Mas, enfim, tá certo, né? Tá em Nova York, Madison Square Garden. Tem que cobrar um ticket alto mesmo. Tá mais que certo o Knicks. Se eu fosse o Knicks, faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Ah, mercenário, irmão. A gente tá no mundo capitalista, pô. Tá no mundo capitalista. Caramba, do nada, eu vou começar a defender os preços abusivos em ginásios. Pô, brincadeira, né? Brincadeira! Ó, não vamos falar disso não. Vamos falar sobre basquete. Basquete que hoje foi praticado por só um time, né? Falando bem a verdade, hoje só um jogou. E jogou pra caralho. E no caso, não foi o Knicks, foi o Celtics. Boston entregou o seu melhor jogo na série, talvez até o seu melhor jogo no playoff. E venceu por 115-93. Uma vitória dominante, vitória tranquila e uma vitória extremamente importante. Porque com esse resultado, o Celtics evita o 0-3. Que seria algo desastroso para o Celtics. Virar um 0-3 é algo praticamente impossível na NBA. E por que eu falo que é praticamente impossível? Porque nunca aconteceu. Ninguém na história da NBA virou um 0-3. O Celtics chegou perto recentemente. Naquela série contra Miami. Em 23, se não me engano. O Celtics conseguiu forçar o jogo 7 depois de perder por... né, depois de ficar 3 derrotas atrás. Mas não conseguiu a virada, não conseguiu consumar a virada. Então, ficar 0-3, mano, seria meio caminho andado pra eliminação. Então esse era um jogo que sim, tinha esse peso de ser vida ou morte. E aí o Celtics foi lá e fez o que fez. Dominou do começo ao fim, mostrou o porquê que é o favorito, o porquê que é o bicho papão do leste. E o mais importante, o Celtics mostrou muitos pontos de melhora em relação aos últimos 2 jogos. Porque, apesar do Celtics não ter jogado o que poderia jogar nos últimos 2 jogos, o Celtics chegou a liderar os 2 por 20 pontos. Então, mesmo jogando, sei lá, 70% do que podia, ou até menos, o Celtics conseguiu abrir 20 nos 2 primeiros jogos. O problema foi que o time não conseguiu se manter com essa vantagem. Teve 2 derretidas, tomou 2 viradas em casa, e aí, por conta disso, o time se encontrou na situação que estava antes do jogo de hoje. 0-2, tendo obrigatoriamente que vencer nesse jogo, né? Vencer no Madison Square Garden. Então, nos últimos jogos, a gente viu um Celtics conseguindo abrir uma boa vantagem, mas não conseguindo sustentar. Hoje, a gente viu o Celtics de novo abrindo uma belíssima vantagem, fechou o primeiro quarto vencendo por 16. E foi pro intervalo com 71 pontos marcados e só 46 sofridos. Ou seja, foi pro intervalo com uma vantagem maravilhosa. Só que a forma como o Celtics construiu a vantagem de hoje foi totalmente diferente do jeito que construiu as vantagens nos 2 jogos anteriores. Nos 2 jogos anteriores, a vantagem do Celtics ela foi criada muito mais pela falta de poder de fogo do Knicks do que por
por real qualidade do Celtics. Não tô aqui tirando o mérito do que o Celtics fez nos 2 jogos. A defesa foi bem, tá? O problema foi o ataque. O ataque do Celtics foi muito mal nos 2 primeiros jogos. Tanto que no momento onde o Knicks começou a performar melhor, o Celtics não conseguiu ter resposta, porque faltou ataque. Mas hoje foi muito diferente, porque além do ótimo desempenho defensivo, o Celtics conseguiu ter uma execução no ataque que, cara, talvez nem contra Orlando o Celtics tenha tido. Talvez nem contra Orlando. Foi um nível de tomada de decisão, escolha de arremesso e eficiência e efetividade que a gente ainda não havia visto no Celtics nesse playoff. O Celtics foi pro intervalo com 71 pontos marcados, né, como eu já falei, e tendo 12 de 19 para 3 pontos, ou seja, não chutou tanto, mas chutou melhor, selecionou melhor os arremessos, criou melhor os arremessos. Foram 14 assistências no primeiro tempo e só 4 turnovers. Coisa que não vinha acontecendo até então. Jason Tatum, que vinha fazendo uma série muito ruim, foi pro intervalo com 14 pontos. 4 de 5 para 3. Melhor tempo dele no playoff. No playoff não, porque contra o Orlando ele teve bons primeiros tempos. E bons segundos tempos também. Mas nessa série foi disparado o melhor tempo dele. Disparado. Jaylen Brown também. 17 pontos, 6 de 12 no field goal. Pontuando super bem. Derrick White, Peyton Pritchard, enfim. Basicamente todo mundo ali jogou bem. Todo mundo. Todo mundo. E uma coisa que foi muito legal de ver foi o Celtics variando o seu ataque. Foram 12 bolas de 3 convertidas? Sim. Mas o Celtics não se resumiu a bolas de 3. O Celtics conseguiu se aproveitar do espaçamento de quadra e se aproveitar das bolas de 3 caindo para atacar o garrafão. Para aproveitar o espaço gerado pela defesa do Knicks, que, como o Celtics estava matando muita bola, teve que abrir. E aí gerou espaços, e o Celtics soube capitalizar bem em cima desses espaços. Então o Celtics, além de ter mostrado uma eficiência que ainda não havia mostrado na série, mostrou uma variação ofensiva que também não havia mostrado. E resultou no que resultou, uma vantagem maravilhosa, 71 pontos marcados. E na volta do intervalo, o Celtics manteve o nível. O Celtics não passou perrengue na volta do intervalo. Teve ali um momentinho ou outro onde o Knicks ensaiou uma reação, mas foi algo muito tímido e algo muito momentâneo. Assim que o Mazzulla pediu tempo, o Celtics conseguiu responder e acabou com o esboço de reação do Knicks. Então, a execução que o Celtics teve no jogo de hoje, ela foi tão bem feita, ela foi tão impecável, que não permitiu com que o Knicks sequer chegasse perto de uma reação mesmo. E isso jogando no Madison Square Garden. Então, a vitória de hoje, ela é muito importante, não só pelo resultado em si, que é gigante. Evita o 0-3, diminui para 2-1. É uma vitória muito importante na questão do resultado. Mas é uma vitória importante para além disso, porque é uma vitória que dá moral pro elenco, né? E que deixa muito claro pros adversários e pro próprio Celtics que o time é bom pra caralho e que eles podem fazer melhor. Essa é a grande importância da vitória de hoje. É mostrar pro próprio time que, gente, olha o tanto que vocês são bons, olha o que vocês conseguem fazer. Só faz isso. Só faz o que vocês sabem. Né? Então, essa vitória ela é muito simbólica, ela é muito importante. E resultadaço, assim, não tem muito o que falar para além disso. É só elogios ao Celtics, não tem... Eu realmente não tenho nenhuma crítica a fazer, o Celtics hoje foi impecável. Impecável, né? Pegando aqui os números finais. 115 pontos marcados, só 93 sofridos. Passou dos 30 nas 2 primeiras parciais, né?
Foram 20 bolas de 3 convertidas em 40 tentadas. Tentou só 40. Acertou 20. Escolheu o melhor dos arremessos. Não ficou spamando bolas de 3 a rodo. É isso. 48% de aproveitamento no geral. 23 assistências, só 8 turnovers. Jason Tatum, melhor jogo dele na série, 22 pontos, 5 bolas de 3, 7 assistências, 9 rebotes. Jogou pra caralho. Jaylen Brown, baita primeiro tempo. No segundo tempo não apareceu tanto, mas fez assim um bom jogo. Derrick White foi bem. Peyton Pritchard, 23 pontos, 5 bolas de 3. Foi muito importante no segundo tempo pra frear o Knicks nos momentos onde o Knicks animou. Al Horford fazendo um ótimo jogo de 15 pontos. Drew Holiday defensivamente aparecendo. Então, assim, foi um jogo realmente impecável. Impecável. Não tem um A pra falar do Celtics. Um A. Sobre o Knicks. Jogo fraco, né? Diferente dos últimos 2 jogos, onde mesmo tomando um preju de 20 pontos, o time foi lá e conseguiu virar, conseguiu, ressuscitar. Hoje não conseguiu. Faltou ataque, foram só 5 bolas de 3 em 25 tentadas, só 16 assistências, foram 11 turnovers no jogo, 4 só do Jalen Brunson, que hoje tava bem tijoleiro, 9 de 21 nos arremessos, marcou 27 pontos, mas chutou muito mal. Josh Hart, Mikal e OG hoje não brilharam. O Towns, mesmo com aquele problema que ele teve no dedo, parece que até que quebrou o dedo dele, Loucura. Ainda meteu 21 pontos, 15 rebotes. Eu acho que o Towns foi bem, apesar da eficiência também não ter sido nada boa. Mas ainda assim conseguiu pontuar, pegou rebote. Inclusive, os rebotes hoje fizeram a diferença pro Celtics, especialmente no primeiro tempo, O Celtics conseguiu muitos pontos de segunda chance, capitalizou em cima dos rebotes ofensivos que pegou. Isso também foi um ponto que vale destaque para o jogo do Celtics. Mitchell Robinson, horroroso, de novo. Mitchell Robinson caminhando aí para ter o pior aproveitamento em lance livre na história dos playoffs. Hoje chutou 4 de 12. Péssimo. O banco não fez nada. Cameron Payne, Achuya, McBride. Então hoje realmente foi um jogo muito fraco do Knicks. Muito fraco. Como eu disse, teve ali alguns momentos no segundo tempo onde o time esboçou uma reaçãozinha, a torcida deu ali uma levantada, mas coisas muito pontuais e nada realmente que ameaçou o Celtics. Então, foi um jogo onde o Knicks foi totalmente dominado. E 2-1. A vantagem ainda é do Knicks. Se o Knicks vence o jogo 4, vai estar numa posição muito boa para ganhar a série ainda. Mas vamos supor que abre 3-1. A gente já viu vários times virarem 3-1. Virar um 3-0 a gente nunca viu. O Knicks poderia ter feito isso hoje. Não fez. E aí é sempre importante trazer a fala do Maestro Júnior. Quando você enfia a faca no seu adversário, você tem que girar a faca. Se você não girar a faca... Aqui, deixa ele falar, Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. O Knicks não girou a faca. E a gente tá falando de um senhor adversário. Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Agradeço a todos aí pela audiência, tá? Valeu mesmo. No primeiro comentário fixado vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis de teste. Descontão aí de mais de 40%. Então se você não tem, vale a pena assinar. Usa o link. E é isso, Nos vemos mais tarde com o pós-jogo de Warriors e Minnesota. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. E tchau.